Com as constelações, nós podemos olhar também para situações específicas, não apenas pessoas. Por exemplo, aqui está você, e você tem uma sensação de que você não está realizando bem o seu melhor talento, o seu propósito nessa vida. Você tem uma sensação de que você deveria estar fazendo outra coisa, mas tem muito medo de mudar de carreira, e tudo que você já estudou, que você já se dedicou, o seu currículo. Então, às vezes, a pessoa fica num conflito assim, nossa, mas será que é isso mesmo que eu vim fazer aqui? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que não tem outras áreas onde eu teria mais sucesso? Enfim, você. E aonde você coloca seu talento, seus vários talentos? Começa assim, não é? Quem sou eu no universo profissional? O que eu já estudei? O que eu fazia bem desde criança? O que falavam para mim que achavam que eu ia ser quando crescesse? Claro que às vezes tem as projeções das pessoas, mas, de repente, elas falaram porque viram nossos interesses. A criança, de pequenininha, a alma dela está ali tão aberta, todos aqueles talentos dos ancestrais estão fervendo. Precisa de um estímulo, às vezes, para aquilo brotar. Nós mostramos aquilo que nós gostamos. E as pessoas ao redor viram, guardaram aquela informação, ficaram contando sempre pra gente, olha, você desde criança adorava Lego, achava que você ia ser engenheiro, arquiteto, você cuidava com muito amor dos bichinhos, achava que você ia ser um veterinário. Ou situações da sua vida mesmo, você de criança teve que ir a algum terapeuta, por qualquer dificuldade que você tivesse, e aí você foi gostando daquela profissão, talvez mais adolescente. Você teve uma doença e sempre esteve ligado a médicos, hospitais, e você foi ficando, vamos dizer assim, figurinha carimbada ali naquele meio. E era querido, e de repente você foi olhando para tudo aquilo e decidiu, nossa, eu vou ser médico quando crescer. Pode ter sido por escolhas assim, mas pode ser que você já tinha realmente um dom para aquilo. Então é importante onde você coloca os seus talentos. E nós temos mais de um. Cada curso que a gente fez, cada professor na escola que nos inspirou, cada livro que a gente leu, nos traz dados de coisas que gostamos e outras que não gostamos. Mas o que interessa aqui são seus dons. Onde estão seus dons? Onde estão seus talentos? E sem julgamento, pode ser que seja cozinhar, você não tem que depreciar ou desqualificar. Ai, porque todas as mulheres da minha família cozinhavam muito melhor do que eu. Ou, essa profissão é passar o tempo inteiro com a barriga no fogão. Não, se é um dom seu, é um dom seu. Cozinhar não é só colocar a barriga no fogão. É saber escolher os ingredientes, saber combinar, é uma alquimia. É saber o tempo certo das coisas, é servir e preparar com muito capricho. Tem muitos pequenos talentos dentro desse grande talento. Então é importante que você vá colocando como elementos mesmo. No exemplo da cozinha, eu cozinho muito bem. Me falaram que eu era muito amoroso com as crianças, que eu poderia ser professor. Eu gosto muito de estudar. Eu sou um pesquisador nato, mas eu me formei na engenharia e eu sou muito bom com as ferramentas tecnológicas, mas também se eu preciso ir à obra, se você é um engenheiro civil, eu gosto de pôr a mão na massa. E aí, esses talentos todos estão em você. Quando você reconhece, em primeiro lugar, agradece e inclui. Porque você tem que agradecer a si mesmo por tudo isso de bom que você manifestou e a quem te deu. Porque nada vem do céu de graça. Mesmo que já esteja dentro de você ao nascer, vem de uma ancestralidade. Então tudo isso veio de algum lugar. Quando eu reconheço isso também, eu reconheço, eu agradeço e eu incluo. E isso me enriquece, faz com que eu me sinta dono desses talentos e dons. Eu preciso dar valor a tudo que eu já sou e que eu já adquiri, para que eu possa fazer escolhas mais sensatas. Não é porque eu já fiz uma faculdade, mestrado, doutorado, já trabalhei como CEO numa empresa na minha área, que eu não posso mudar. Eu sempre posso mudar. Toda vez que eu sinto que falta algo, cabe a mim buscar. É curioso, né? Fazendo esse exercício, está entrando uma luz aqui pela porta, que representa bem isso, né? O novo chegando bem aqui no leste do florescer. E o que tem aqui à minha frente? Aonde eu quero chegar? Da onde eu vim, tudo que eu já carrego, está em mim. Para onde eu olho? Para o sucesso. Para tudo que eu quero ainda manifestar.
conquistar, expandir. À minha frente, tudo que eu vou ser quando crescer, mas que eu, na verdade, já sou. Trabalhando tudo isso, algo eu vou manifestar de muito importante aqui. Então, isso aqui está para além da roda, que está para além da posteridade, das gerações futuras, mas também de tudo que já existiu. Porque tudo isso faz parte da humanidade, da nossa história, do nosso campo morfogenético, das formas que nós já construímos e descobrimos. Então vamos pegar um elemento que representa esse sucesso, onde eu quero chegar. Para chegar lá, tem etapas. Eu preciso ou de uma empresa que me contrate, ou de clientes, se eu for autônomo. E essas pessoas me pagam, me trazem dinheiro com o qual eu adquiro mais recursos, estudo mais, me aprimoro e vivo bem, porque senão eu não consigo manifestar o meu trabalho. Nós vivemos nesse mundo material, precisamos um mínimo de estabilidade. Então, de um lado, eu tenho com quem eu faço isso, quem são meus parceiros, sejam chefes, empregados ou clientes. Vamos pegar uma pessoa que represente isso. As pessoas, ou a empresa, mas uma empresa sempre tem pessoas que me fortalecem, ficam à minha direita, me contratam, confiam no meu trabalho, me buscam. Eu aqui no adulto, com todos os meus dons, a serviço de pessoas que confiam em mim. E do lado de cá, do lado esquerdo, do lado direito, trabalho, força, coragem, apoio, segurança. Do lado esquerdo, pensa aqui, Yang, Yin, pai, mãe. O que me nutre? O dinheiro. Vamos pegar um elemento para o dinheiro. Ó. Esse aqui. O dinheiro. Estamos no mundo da matéria, precisamos de dinheiro para tudo, até para comer. Tudo bem se você for viver numa floresta, mas não é o caso para a maioria de nós. Nós precisamos estar num mundo social ainda. Mesmo a floresta, ela tem todo um sistema. Você não fica ali só usufruindo, porque senão você vai ser devorado pelos mais espertos que você. O dinheiro, ele vem até antes do que toda essa parceria. Porque às vezes a gente pode ter grandes ideias, mas se ninguém investe em nós, se nós não temos um dinheiro para investir nas nossas próprias ideias, fica complicado. Então, o dinheiro faz parte. É como se aqui fosse uma eterna espiral em crescimento. Quanto mais eu aprimoro os meus dons, mais eu sou bem contratado, bem pago, recebo, reinvisto nisso, cresço ainda mais, e esse sucesso cresce para todos. Porque não é só o meu sucesso é o de muitos. Toda a minha ancestralidade fica feliz, nossa, olha onde ele já chegou, que bom. Todos os parceiros com os quais eu vou trabalhando se alegram, porque crescem junto conosco, se inspiram em nós, ou nós servimos a eles e essas empresas prosperam e contratam muitas pessoas, e tudo isso traz mais dinheiro, um dinheiro que, bem aplicado, só faz tudo isso aumentar ainda mais. É como se fosse um reconhecimento. E aí é o sucesso. É algo que eu sempre vou estar olhando, é a minha meta. Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Onde eu sirvo a vida com os meus talentos. E faço boas parcerias, conquisto coisas da matéria para me propiciar servir cada vez mais. E o sucesso é o de todos. É isso. Como nós podemos trabalhar isso numa constelação? Colocando as pessoas como esses elementos mesmo. De várias formas. Sabendo que cada um vai trazer uma informação que vai nos trazer possibilidades. Às vezes eu tenho um projeto novo e quero ver o que me apoia, o que eu já trago de bom e o que ainda impede desse projeto ser bem realizado. Às vezes são inibições próprias minhas, traumas, medo de ganhar, medo de fracassar, do que eu vou perder. Se eu mudar de profissão, por exemplo, se eu mudar de nicho, enfim. Muitas coisas podem me impedir a partir da minha própria história de vida, mas pode haver outros impedimentos, outras sensações de culpa, de dívida.
e que eu não me coloco como tendo direito de ter mais sucesso, por exemplo, do que o meu pai, do que a minha mãe, do que um irmão. Às vezes eu prefiro ficar numa zona de conforto mais invisível, porque é assim que eu sobrevivo. Pode ter muitas situações em que eu não me coloco como essa luz toda que está entrando aqui agora, que mostra exatamente o que é crescer e prosperar. É brilhar, é iluminar, é deixar pegadas de luz por onde você passa. De cada emprego, de cada situação que você sai, com respeito, com dignidade, com coragem, com força, levando todos no coração, mesmo aqueles que foram desafiadores para você, porque te fizeram crescer. E aí sempre, sempre, a vida, o sucesso, a expansão, fica nos convidando a ir além. E nós seguimos. É isso.